Olá, pessoal. Hoje nós vamos continuar nossa série de aulas sobre algoritmos quânticos. Nessa aula, nós vamos ver dois problemas interessantes. O primeiro é o problema de Bernstein-Vazirani e o segundo é o problema de Simon, que mostra realmente uma aceleração aí exponencial do tempo de resolução de um problema. Bom, o primeiro problema, antes da gente realmente adentrar nessa discussão, só relembrando o que foi, né, a discussão do algoritmo de Deutsch. O algoritmo de Deutsch, nós tínhamos que eu tenho uma função cuja entrada possível é um estado de um bit, 0 e 1, e o estado de saída também pode ser 0 e 1. E o que nós queremos saber dessa função é se ela é constante, né? Ou seja, se ela fornece o mesmo valor sempre para qualquer input, né? Ou seja, se f0 igual a f de 1, ou se ela é diferente, né? Portanto, retornando 1 para metade dos inputs e metade e 0 para outra metade, tá bem? Então, no caso de um algoritmo clássico, vimos, né, que essa função, né, só é possível resolver isso para essa função, né, com duas avaliações no mínimo. Então, o que conseguimos, de fato, é que, por intermédio de um circuito quântico em que geramos, né, dois estados, um deles é o estado preparado no estado 0 e controlando, né, a nossa função unitária, a nossa unitária responsável pela aplicação da função f, né, é uma unitária controlada, obviamente, pelos estados aí, né, desse bit de controle, né, e o bit controlado vai estar no estado 1, né, e nós vamos medir sempre sobre o estado do bit de controle, sempre para ter alguma atuação e ter alguma resposta sobre o que está acontecendo no bit controlado ou nos bits controlados, como vamos ver hoje. Tá? Então, o procedimento aí tem aplicação de duas Hadamard, uma no bit de controle, no bit controlado, através, né, da nossa atuação da transformação unitária, o que nós obtemos? Essa resolução, como aparece aí na tela, nessa equação, e o que vai acontecer quando você for medir, né, o bit após a atuação da segunda Hadamard atuando no bit de controle, você vê, né, que dependendo, né, da sua medição, toda vez que você tem medições no estado 0, isso significa que a sua função é constante. Entretanto, se você tiver, né, medições no estado 1, né, você vai ter, né, projeções que significam que você tem uma função balanceada. E, portanto, com uma única ferição nós podemos, né, ter, né, veja que elas são excludentes, essas possibilidades. Não teremos nenhuma situação em que a f é constante e que nós teremos projeções no estado 1, por exemplo. Tá? Então, elas são excludentes e a gente tem certeza do que está acontecendo. Então, o segundo problema, que foi o problema de Deutsch-Jossa, ele faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de nós termos um bit de controle apenas, nós temos n bits de controle. E a complexidade do problema aumenta um pouco, obviamente, porque nós fazemos medições sobre todos esses bits de controle ao final para saber, né, a respeito da atuação dessa minha unitária controlada, n controlada nesse caso, que é responsável pela atuação da minha função. Então, nesse caso específico, nós temos uma entrada aí com relação aos possíveis n estados, né, dos bits, ou 2 a n, né, possibilidades, e um resultado aí de saída estando em 0 e 1, né, que nós vamos obter. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, especificando um pouco, né, mais sobre esse problema. Então, quando a gente atua as Hadamares nos bits de controle mais o bit controlado, o que nós temos é um estado que é escrito como essa superposição que está escrita aqui, né? Essa é a equação 8.
Quando atuamos a unitária controlada sobre o segundo bit, esse vai ser o resultado, como nós vimos anteriormente. Então, portanto, temos uma fase -1, que vai depender da minha função f de x, e também -1 elevado a esse produto, né, como um produto escalar de x e y, que vai depender aí, né, dos registros do nosso circuito. Tá? Bom, nós vamos avaliar essa soma, como nós fizemos, né? Se a gente tivesse f de x constante, isso significa que esse f de x vai me dar um número constante, portanto, essa fase -1, ela sai para fora dessa soma, e, portanto, nós teremos aí -1 elevado a um produto escalar. Isso vai me dar, né, sempre uma soma. Eu estou somando de 0 a 2n menos 1, portanto, eu tenho 2n elementos. Isso significa que me dá uma soma que vai se cancelando aos pares, portanto, eu tenho uma delta de y de 0. A única possibilidade, portanto, é que aquela palavra, né, escrita na nossa medição, a única possibilidade dela é que todos os estados fossem detectados em 0. E é isso que aconteceu. Né? Então, quando essa função é constante, você vai detectá-los em 0. Mas quando ela não é constante, o que vai acontecer se ela for balanceada? Né? O que a gente vai ter? A gente vai ter todas as outras possibilidades de medição, 0 no primeiro, por exemplo, e 1 em todos os outros, 1 no primeiro e 0 nos outros, e assim por diante, até 1, 1, 1. Todos eles indicam aí, né, de forma excludente, né, com relação à primeira situação de ser constante, indicam que a minha função vai ser balanceada. Tá? Então, isso é interessante, porque qualquer situação que eu meça, se eu detetei 1, né, na base computacional, na minha detecção dos estados do registro de saída, significa que se eu detectar né, um deles, ou mais o estado 1, significa que a minha função é balanceada, tá bem? Para sabermos especificamente qual da sequência que temos, né, nós temos que aplicar isso daí várias vezes, obviamente, e a gente vai fazer isso no próximo problema, tá? Então, o problema de Bernstein-Vazirani, ele é interessante porque ele mostra aí um pouco, né, um aumento aí de complexidade, né, quando a gente trata esse tipo de problema. Ele é constituído exatamente pelo mesmo circuito do problema de Deutsch-Joss, ou seja, nós temos N registros que são os bits de controle, e nós temos, né, agora o mesmo problema de determinar se a nossa função é uma função balanceada, né, ou constante. Entretanto, agora, né, esse oráculo, né, ele vai computar explicitamente a seguinte função, é uma função f de a de x, que significa que nós temos, né, uma condição a sobre x, né, como um produto interno, tá? Então, quando temos, e significa o que isso? Né? Significa que tanto x quanto a são palavras, né, binárias de n bits, tá? É isso que nós vamos realizar. Então, a nossa pergunta nessa, em vez de perguntarmos, né, de fato, se nós temos uma função balanceada ou constante, o que nós queremos, na verdade, né, sabendo que essa função já tem uma forma fixa, como esse produto interno, o que nós queremos, né, é saber quem, de fato, é esse A, como podemos determinar A. Tá? Então, essa é a ideia por trás desse algoritmo. Então, o algoritmo é realizado, né, com o mesmo tipo de circuito, a menos agora que a minha unitária que executa essa função, ela é já identificada, né? A gente já sabe o que ela faz, ela vai executar explicitamente isso daqui. Então, portanto, o que nós teremos, né, em todo aquele procedimento? Teremos a Hadamard, né, lembrando que nós temos primeiro o estado, né, do primeiro bit do bit controlado, nós vamos atuar uma Hadamard sobre ele, e
uma Hadamard sobre os bits de controle. Posteriormente, a unitária, né, que é controlada, atuando aí no bit controlado, e, posteriormente, as nossas N Hadamares atuando nos bits de controle. O resultado é esse estado que nós temos aqui. Então, veja só, nossa função, lembra que antes aparecia menos 1 elevado a f de x? Agora a gente já sabe qual que é essa função, ela é a escalar x. Por outro lado, aqui continua a mesma coisa, x escalar y. Lembrando que x era a nossa, né, palavra binária original, né, dos n bits. E eu tenho y agora, que seria todas as possibilidades de 0 a 2n menos 1, quando a gente, né, implementa essa soma aqui. Então, tenho que varrer todos esses elementos, né, para computar todos os possíveis estados aí que nós vamos ter. Veja que eu já atuei, né, essa Hadamard, né, mas o que você pode prestar atenção, né, isso é interessante, é que se você, na verdade, coletar todos esses elementos dessa soma, né, dos termos internos aqui, em termos dessas fases menos 1 elevado a A escalar x e menos 1 elevado a x escalar y, é óbvio, né, que isso vai me dar um cancelamento, porque eu tenho, né, menos 1 varrendo aí, né, todas as formas, a menos, né, que a situação seja que A seja igual a y, porque se A for igual a y, é como se eu tivesse menos 1 elevado a 2 aquela potência, e, portanto, vai me dar 1, né? Então, portanto, eu tenho delta. A única situação é que A seja igual a y. Então, isso é interessante, porque isso diz para mim, né, que o estado desse registro, né, dos n bits de entrada, vai ser exatamente A. Então, a nossa palavra, né, vai ser determinada pela inferência aí, né, desses estados de saída. Bom, isso significa que quando a gente executa o circuito uma vez, né, e medir, né, o registro, né, de n bits, encontramos essa palavra de n bits A com probabilidade 1. É isso que nós vamos medir já de saída. Então, veja só, qualquer outra possibilidade, né, como foi provado aqui, ela vai me dar 0. Então, portanto, a gente não precisa nem se preocupar, né, com essas outras possibilidades, tá bem? Então, a única é que y, ou seja, o registro nos n bits de controle vai ser exatamente 1. Bom, se nós tivéssemos utilizado um computador clássico, o que nós teríamos, né? Isso é interessante, porque cada vez que nós fôssemos consultar, né, mesmo tendo a relação a respeito desses bits, né, a gente teria que fazer, né, N consultas ao oráculo para saber, né, de fato, reconstruir quem que é essa palavra, né, de bits, porque nós medimos os bits, né, sequencialmente. Então, claramente, né, a consulta desse oráculo quântico resolve esse problema muito mais rapidamente aí que a situação clássica. Observe, né, que apesar da gente ter, né, que fazer N consultas e, no caso quântico, fazer uma única consulta, isso ainda não é exponencial, né? É simplesmente aí eu tenho, né, uma relação, né, que cresce, né, vai crescendo linearmente com N, só isso, né? Então, ainda não é. Entretanto, mostra, né, uma situação em que a gente consegue aí já ter, né, de alguma forma, uma aceleração razoável, né? No caso, independentemente do número de bits, a gente faz uma única consulta aos custos de medir todos esses bits, né, de controle. Bom, existe, na verdade, aí, né, por que a gente consegue entender que nós não temos, né, uma exponenciação, né, uma exponencial aí, né, desses de vantagem, né? Por quê? Então, por que essa aceleração não é exponencial? Porque o problema clássico não é tão difícil assim, tá? Então,
O que acontece, por exemplo, no problema de Deutsch-Jossa, quando nós, né, retornamos, aquele que quer determinar as funções, se elas são balanceadas ou não, de forma geral, né? Como que nós podemos determinar, né, esse problema classicamente? Então, no caso clássico, o que nós temos que fazer é escolher um número X, que é o número do registro de entrada aleatório, e consultar o oráculo clássico repetidamente. Se obtivermos dois resultados inputs, né, para dois inputs distintos, determinamos, né, nós vamos determinar, obviamente, aí que a função é balanceada, ou seja, ela não é constante. Então, até aqui, né, maravilha, conseguimos determinar, né, que essa função ela não é constante, porque obtivemos resultados diferentes, distintos. Entretanto, se a função for balanceada, a gente não tem certeza, né, disso até que a gente realize 2 elevado a n menos 1 mais uma consulta, né, e obtemos o resultado, né, o mesmo resultado todas as vezes, tá bem? Então, isso é interessante, porque se, por um lado, a gente obtém, né, na situação que obtivemos para dois inputs diferentes, dois inputs distintos, a gente já sabe que ele é balanceado, mas para, né, ou seja, né, que ela não é constante, né, a gente não tem, né, a gente não consegue, né, ter essa certeza a menos de que façamos, né, todas essas consultas. Bom, para ter certeza desse resultado, né, a aceleração da solução do problema parece ser exponencial quando realizada, né, por um computador quântico. Agora, o que nós podemos fazer, né, para mostrar que esse problema não é tão difícil assim, é flexibilizar, na verdade, o requerimento sobre a certeza do resultado. O que significa isso? Significa que a gente faz uma inferência a respeito da função ser balanceada com uma probabilidade de sucesso, né, 1 menos epsilon, onde epsilon vai ser uma tolerância, né, desse problema. E, de fato, né, dá para mostrar, né, que a gente pode resolver esse problema com auxílio de um oráculo clássico com um número polinomial apenas de consultas. Tá? Então, veja o problema, o exercício 1 da lista 4, né? Lá nesse exercício, nós vamos ter exatamente esse problema, como que a gente consegue, né, com um pouco de flexibilização, conseguir resolver isso mesmo com um oráculo clássico, tá bem? Mas é claro que temos uma vantagem quântica nesse problema, porque a gente, de fato, precisa fazer aí uma consulta apenas. Tá? Bom, problema de Simon, né? Esse, de fato, né, pode ser mostrado que ele é realmente um problema difícil, né, de ser resolvido classicamente, porque ele vai aí, né, e além de tudo, ele oferece uma solução rápida em um computador quântico. Esse algoritmo foi proposto em 1997 pelo Daniel Simon, né, e ele diz o seguinte: vamos supor que eu tenho uma caixa preta, né, ou eu consulto, né, o oráculo, né, nossa linguagem, para averiguar a seguinte função, f, que leva n bits a m bits, né, n é menor do que o número m, portanto, eu tenho mais bits de saída, né, ou pelo menos o mesmo número, né, dos bits de entrada, tá? E sabemos com certeza de que essa função f atua de 1 para 1, ou que se exista, né, também. Então, é isso que essa função faz, ela atua de 1 para 1, ou existe uma palavra de n bits não trivial, que nós vamos chamar de S, tal que, para qualquer x diferente de y, f de x vai ser igual a f de y, se e somente se y for igual à soma módulo 2 de x, né, mais essa palavra não trivial, né, de n bits s. Tá? Então, ambas, né, veja só, ambas as funções, ambas as palavras
X e S são palavras de N bits, obviamente, né, numa soma módulo 2, o nosso resultado vai ser que Y é igual a X, né, soma módulo 2 de S, portanto, vai ter também, né, N uma palavra, vai ser uma palavra de N bits, tá bem? Então, o que significa isso? Significa que quando você diz que Y é igual a X mais essa função, nós vamos ver que, na verdade, né, a nossa função f de x sendo igual a f de y, que vai me dar o mesmo valor, portanto, ela tem um período. Então, S, né, vai ser exatamente o período dessa função. Tá? Então, entramos aí numa questão bastante importante, né, que nós vamos ainda falar um pouco mais sobre ela nas aulas que vem, mas o período dessa função está determinando, né, é esse que, né, nós queremos determinar, no fim das contas, nesse problema do sine. Tá? Então, no último caso, como eu disse, né, que tem um período S, o que nós queremos determinar, né, qual das condições são válidas, né, para F, ou seja, né, qual das condições, né, que a gente tem, se ela atua de 1 para 1 ou se existe, né, o período de fato, tá? E queremos, no fim das contas, calcular quem que é esse período. Então, classicamente, esse problema já dá para perceber que é bastante difícil, né, porque a gente vai ter que consultar esse oráculo um número exponencial de vezes, né, para conseguir ter alguma probabilidade razoável de encontrar esse período, né, para todas as possibilidades. Já que, né, nós estamos falando de um período, a gente não sabe quem que é esse período, é ele que nós queremos determinar, né? Então, o que a gente vai ter, né, que fazer? A gente não sabe absolutamente nada sobre esse período até o momento em que fizermos as consultas, né, a X e Y, e elas satisfizerem, né, exatamente a situação em que a soma módulo 2, essa é uma propriedade interessante de soma módulo 2, se Y é igual a soma módulo 2 de X, né, e S, obviamente, X soma módulo 2 com Y também deve ser S, tá bem? Então é isso. Bom, no caso clássico, se nós escolhermos 2 elevado a n sobre 4 consultas para y, o que vai acontecer? O número de pares de consulta de x e y será menor do que 2 elevado a n sobre 4 ao quadrado, né? E para cada par, x e y aí, a probabilidade de que x com soma módulo 2 de y seja igual a s vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a n, que é o número total aí de possibilidades que nós vamos ter. Então, portanto, a probabilidade de encontrar A com sucesso vai ser menor do que 2 a menos n, que multiplica 2 elevado a n sobre 4 ao quadrado, ou seja, né, 2 elevado a n sobre 2, tá? Então, ela realmente, né, vai, mesmo que a gente faça um número exponencial aí de consultas, tá? A probabilidade de sucesso, ela é exponencialmente pequena, tá bem? Então, obviamente, a gente tem um problema aí agora, encontramos de fato um problema que realmente é difícil de resolver classicamente. E quando nós consultamos o oráculo quântico, tá? O circuito que nós vamos utilizar vai ser exatamente o mesmo utilizado até então, vai ser aquele do algoritmo de Deutsch-Jossa, mas, né, que nós vamos ter mais um registro aí com N bits, né, que é o segundo bit, que é o segundo, aquele bit que era controlado, que era 1, que nós utilizamos em todos os problemas até agora, agora nós vamos estendê-los para N bits controlados, tá bem? Então, esses bits, né, são agora preparados de forma distinta, tá bem? Então, o que significa? Né? Nós vamos realizar, né, todos eles são inicializados no estado zero, e nós vamos repetir o mesmo procedimento anterior, nós vamos atuar a Hadamard, né, H, nos N bits
né, do bit de controle, dos bits de controle, né? Tá bem? Então, no primeiro registro. Então, inicialmente, nós temos os estados N, né, dos bits controlados, todos preparados em 0, e dos bits de controle, todos preparados em 0, atuamos a Hadamard no primeiro, é isso o resultado que nós temos com soma, né, de 0 a 2n mais 1, escrevendo todas as possíveis combinações de zeros e uns para essa palavra de n bits que a gente escreve aqui, tá bem? Então, estamos codificando esses bits nessa sequência aí, como fizemos anteriormente. Bom, agora, se consultarmos o oráculo agora atua controladamente, né, sobre o registro controlado, são aqueles outros N bits, né, que aparecem aqui, então ele vai atuar, né, condicionalmente a cada bit dessa minha palavra X, né? Obviamente vai depender dos elementos da soma, então, portanto, o resultado final que nós vamos ter é 1 sobre raiz de 2 elevado a n, a minha soma agora, né, o que vai ser registrado novamente no estado aí, de saída, né, após essa atuação da unitária controlada, vai ser a minha função f de x. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos medir o segundo registro, né, o que vai acontecer, né, ou seja, segunda sequência de n bits. O resultado vai ser um número aleatório, porque temos, né, várias possibilidades aí, dependendo dos estados de entrada, dentre todos os dois a n menos 1 possíveis valores de f de x, né? Lembrando, né, que isso aí vai ser aquela nossa palavra que nós tínhamos dito que teria, né, pelo menos n bits, podendo ter mais, nesse caso tem exatamente o mesmo número de bits, tá bem? Então, cada um ocorre, essa que é a verdade, de acordo com essa relação que está aqui, cada um deles ocorre com a mesma probabilidade que todos os outros, portanto, eles são equiprováveis. Agora, o que nós vamos supor? Vamos supor uma situação específica. Vamos supor que a sequência, né, de fato, que foi aí, né, realizada após a nossa medição, é uma sequência x0, e vamos supor, então, que o resultado, né, da nossa feição do segundo registro vai ser f de x0. Se f de x0, né, se existe aí um período dessa função, nós temos, né, que f de x0 e f de x0 mais s, né, em termos de soma módulo 2, vão dar o mesmo valor, né, eles são, né, mapeados, né, pela nossa função para o mesmo valor que nós chamamos aí de f de 0. Né? Então, nós teremos, né, o seguinte estado vai ser preparado no primeiro registro se a gente tiver, né, essa sequência específica x0. Eu vou ter no primeiro bit, vai me dar, nessa superposição escrita aqui dessa forma, que é resultante dessa soma, eu vou ter x0 mais s, né, que é o período. Se nós tivéssemos feito, veja só, novamente a operação de Hadamard no primeiro registro, como fizemos até agora, né, no algoritmo de Dott-Jossa, no algoritmo de Vasiliani-Bernstein, a gente vai ter, né, uma mudança. Quando a gente reescreve isso, atuando a Hadamard no primeiro, nós vamos ter a atuação, de novo, daquela potência x escalar y aqui na minha fase menos 1, e eu tenho o registro em y, né, agora preparado, somando sobre de y de 0 a 2n mais 1, e no segundo registro continuo com a minha função, né, como eu tinha determinado anteriormente. Agora, se eu meço esse segundo registro, que vai medir sobre essa possível palavra de n bits f de x, o que vai acontecer? Condicionalmente, nós vamos obter, sobre o primeiro registro, agora uma função um pouco diferente. Nós vamos obter menos 1, né, elevado a x0 escalar y, e menos 1 elevado a x0 mais s
a ser determinado, que é o período, escalar y vezes aqui, né, y, onde o estado y, né, contém todas as possíveis variações de y, sendo 0, 0, 0, 0, até 2, né, elevado a n menos 1, podendo ter todos os possíveis usos. Tá bem? Isso significa que nós teremos, né, de forma total, tá bem? Na decomposição dessa soma de módulo 2 com esse produto escalar, teremos exatamente, né, essa expressão que está dada aqui na equação, que eu chamo de 18. Se S, né? Então, agora vamos analisar o que vai acontecer, né, com os casos específicos desse período e com a nossa variável aí, y. Então, se S escalar y for igual a 1, o que vai acontecer? Né? Os termos no coeficiente de y se anulam, porque se tivermos, né, isso igual a 1, eu tenho uma potência 1, né, de menos 1, só que eu estou somando, né, obviamente, com esse x escalar y soma, né, módulo 2 com 1. Tá? Então, portanto, esses termos todos que estão aqui, um deles vai aparecer com 1, o outro vai aparecer com menos 1, eles vão se cancelando aos pares. Tá? Então, portanto, né, quando esse coeficiente S escalar y é 1 e os coeficientes de y se anulam, o resultado aí da medição, né, vai ser selecionado, tá? Aleatoriamente de todos os possíveis valores aí de y, tal que S escalar y igual a 0, né, que vão ocorrer cada um com probabilidade 1 elevado a 2n menos 1, já que são todos equiprováveis. Tá bem? Bom, traduzindo, né, retornando, significa que a possibilidade em que S escalar y igual a 1 vai me dar 0, portanto, eu nunca vou medir, né, nunca vou medir esses y com essa situação em que S escalar y vai ser 1. Todos eles vão ser, né, na situação, todos que eu medir, né, de fato, vão ser nessa situação em que S escalar y aí tem que ser igual a 0, e cada um deles, né, todos que eu for medir, agora eu vou precisar medir algumas vezes, eu não vou medir, né, não vou poder medir só uma vez, né, nem sempre é tão simples assim, né? O que a gente vai ter que fazer é medir as outras combinações. Então, vamos repetir esse algoritmo, né, algumas vezes, e cada vez, né, nós vamos obter um novo valor de x que deve satisfazer a mesma condição y escalar s igual a 0, assim como as outras que nós medimos. Então, todas elas. Tá? Então, medindo, quando nós tivermos aí n valores que são linearmente independentes de y, então vou designar y1, y2, yn, lembrando que os y de 1 a n são palavras, né, são sequências, nós vamos, né, ter exatamente a sequências de palavras cujo produto interno com S vão me dar 0. Né? Então, portanto, combinando essas equações, que são linearmente independentes, tá? Nós temos, né, conseguimos determinar o problema S resolvendo, né, um problema linear, né, de equações lineares, tá bem? Então, isso é muito interessante, porque significa que equações lineares é relativamente simples aí de ser resolvido e a gente pode, portanto, usar, né, dos nossos recursos, né, computacionais clássicos, tá, para resolver esse problema. Então, aliado aí, né, a uma parcela de computação que foi implementada num circuito quântico, a gente pode, né, resolver esse problema, né, desse sistema de equações e resolver facilmente, né, isso. Veja só, né, isso é interessante porque nós encontramos uma situação em que um determinado tipo de oráculo quântico pode resolver um número, né, um problema com um número aí que é de consultas, né, polinomial, tá, que aparecem justamente por conta de nós termos aí superposições de estados. Né?
em contrapartida ao número exponencial de consultas que seria necessário se nós estivéssemos utilizando um oráculo clássico. Então, tipicamente, esse problema de Simon é aquele, né, que sempre se destaca como sendo, né, que permite a nossa asserção de que existe aí um computador, né, quântico probabilístico, né, que resolve algum problema que um computador clássico probabilístico, né, não consegue resolver. Tá bem? Então, lembrando daquelas classes de complexidade que nós tínhamos falado anteriormente, BQP e BPP para o clássico, mostra que essas duas, né, são inequivalentes, ou seja, existem problemas que são exponencialmente difíceis de serem resolvidos num computador clássicos, mas são, né, polinomialmente difíceis apenas, polinomialmente é fácil, aprendemos isso, né, de ser resolvidos num computador quântico. Tá? Esse é o ponto de partida, vamos continuar, né, nessa discussão, vamos falar na sequência a respeito de pontos introdutórios que necessitamos para entender aí o algoritmo de Shor, né, que é a grande estrela aí em termos de algoritmos, né, de conseguirmos aí uma vantagem exponencial, né, em termos de escala para a computação quântica. Bem? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau.